Gente, vamos falar um pouquinho da propriocepção ou uma autopercepção que a mulher adulta de diagnóstico tardio tem sobre as suas características. Primeiramente, para vocês, um dado interessante. Quando você faz uma avaliação neuropsicológica e você tem o contexto clínico e a aplicação de testagem, 50% dos testes aplicados, eles apresentam um resultado incoerente com as informações repassadas na avaliação clínica. Incoerentes em que sentido? Na forma como esta mulher se percebe dentro das suas características. Traduzindo de uma maneira simples, a mulher adulta, ela tem uma dificuldade muito grande de perceber e de sentir que situações que ocorrem no seu dia a dia não são situações nem naturais e nem saudáveis quanto aquilo que ela pensa, tá? Então vamos começar pela questão social. Quando feita a investigação da relação dessa mulher com o contexto social, não é incomum você ter uma verbalização em que essa mulher coloca que sim, que se socializa, que interage, que participa e tal. O que é diferente de uma mulher neurodivergente para uma mulher neurotípica? A mulher neurodivergente, ela vai sim ter essa participação, inclusive diferente do público masculino, ela vai ter uma inclinação no sentido de ter um certo desejo maior para essa convivência. Porém, essa marca, ela carrega consigo dois fatores. Primeiro, uma hiperempatia, quando essa mulher tem uma necessidade de atender a todos, em todas as situações que são possíveis a ela atender, abraçando o mundo, tá? Com que busca que se faz isso? Numa busca de ser percebida como alguém querida e importante, mas principalmente como alguém que é acolhida e aceita por esse contexto social. Por que dessa necessidade? Porque essa mulher, ela consegue ter a percepção que existem situações dentro dela que são diferentes do contexto social e ela mesmo julga essas situações como uma situação que não é tão compatível assim. Uma segunda marca muito comum no público feminino, que também acontece no masculino, é quando essa mulher ela procura reproduzir a resposta tanto comportamental quanto emocional e inclusive algumas expressões, algumas falas para construir um ajuste de adequação nessas relações, tá? Este masking, essa hiperempatia, vão armar essa mulher a viver no social e dar a ela uma percepção de que sim, ela vive no social. E dentro de uma lógica isso está correto. O problema é que quando esta mulher sai desse contexto social, ela sai sobrecarregada e numa exaustão muito significativa. Literalmente com uma sensação de ressaca muito grande, tá? Um segundo aspecto, a hipersensibilidade sensorial, que são crises geradas sobre sobrecarga de estímulos sensoriais, muitas vezes são interpretadas pela mulher como uma reatividade a uma carga de estresse. Afinal de contas, essa mulher, ela cuida de uma casa, ela trabalha, ela estuda, muitas vezes tem filho, e tudo isso gera essa consequência. Porém, buscando um rastreio clínico adequado, você vai perceber que visualmente, auditivamente, olfativamente, na questão tátil, muitas vezes isso vai acontecer sim quando ela está sobrecarregada, porém também vai acontecer quando ela está numa situação mais tranquila, tá? Em crises, a mulher ela pode ter episódios de choro, e esse choro ele pode ser um meltdown, um shutdown, ela pode estar com ela mesma, ela pode estar externando isso para outras pessoas.
E isso vai ser encarado também como uma situação socialmente aceita, não só pelas pessoas que estão ao seu redor, mas como pela própria mulher, porque é dado à mulher a permissão de chorar livremente, porque a mulher é mais sensível, tá? E as crises de ansiedade ou alguns episódios de irritabilidade também têm um passaporte um tanto quanto carimbado, porque afinal de contas essa mulher ela está estressada, ela está sobrecarregada, ela tem muitas coisas para fazer e também o senso comum define isso como uma reatividade de uma forma preconceituosa comum ao público feminino. E aí nós vamos pegar outras características. Aquela mulher que é quieta, que fala pouco, que é bem comportada, que não tem determinadas ambições, que não se permite ter determinadas atitudes mais fortes e mais intensas, elas geram dentro de si um conceito de manterem um padrão educacional, de seguirem uma normatização social, porque é esta exigência que o senso comum e a educação ainda, no terceiro milênio, 2024, apregoa para a figura feminina, que é o comportamento sóbrio, o comportamento mais formalizado, porém, dentro da neurodivergência, esta quietude é pela dificuldade da interação, é pela sobrecarga, é pela hipersensibilidade sensorial, e quanto mais você faz o retraimento, mais você consegue tentar alcançar uma autorregulação, um controle sobre esse relacionamento com os estímulos e uma sensação de bem-estar. As poucas vivências afetivas, relacionamentos emocionais, socialmente falando, para muitos ainda é tido como um sonho de consumo, né? Ah, porque a minha menina adolescente não namora, porque a minha filha que está na idade adulta, ela fica muito em casa e tal. E não, a mulher neurodivergente, ela muitas vezes limita o seu processo relacional afetivo por ter dificuldades de sensibilidade tátil, por não conseguir trocar e dividir espaço com outras pessoas, tá? E por fazer novamente uma busca para ficar em si mesma. A própria sistematização ou rigidez cognitiva de seguir padrões, de ter rotina, de fazer as coisas de uma forma organizada, planejada, de tentar buscar seguir tudo de uma mesma forma, de uma mesma maneira, repetindo as coisas, isso também vem de um processo social e cultural. Então, essa mescla entre a individualidade e o perfil da mulher, imposições socioculturais que para o público feminino isso acontece de uma maneira muito intensa, e para os padrões de educação você vai ter dois olhares: o da autopercepção da mulher, que começa a compreender que sim, ela está seguindo esse contexto do senso comum, e o olhar desse senso comum ou das outras pessoas que passam a interpretar essa mulher como sendo um indivíduo que também está seguindo esse padrão. Então, esse contexto faz com que a propriocepção da mulher altere o sentido das suas características e não consiga se perceber nessa condição neurodivergente, assim como a heteropercepção, a percepção dos outros sobre essa mulher, também acabam se alterando e provocando essa situação. Então é necessário um critério investigativo muito adequado, muito detalhado, para você poder separar o que pertence a uma neurodivergência, o que está ligado a uma condição autista e aquilo que está relacionado a um senso comum que vai provocando outros tipos de condições e de alterações na mulher, ok? Como foi para você, mulher? Nós temos um grupo vastíssimo de seguidoras femininas. Fale para nós, comente, ok? Um grande abraço.